Já viu alguém jogar fora um diamante achando que era só mais uma pedra? Eles pegam, aproveitam o brilho, o peso, a beleza e depois jogam fora, achando que tem outro igual esperando por eles. Foi isso que fizeram com você, sem pensar duas vezes, sem reconhecer o que estavam perdendo. Não pensaram duas vezes porque achavam que você sempre estaria lá. E agora, é o teu silêncio que vai assombrá-los, porque o silêncio não é fraqueza, é poder. É o eco para o qual eles não estavam preparados. O vazio que eles nunca imaginaram que fosse tão alto. Às vezes, o silêncio é o grito mais alto. Ele não vem com barulho, não implora por atenção, mas é sentido nos ossos. E agora, enquanto eles vivem seus dias fingindo que seguiram em frente, é a tua ausência que vai começar a se infiltrar nos pensamentos deles lentamente, implacavelmente, como uma sombra que nunca realmente se foi. Porque eles não descartaram apenas a ti, eles descartaram alguém que os amava profundamente. Eles jogaram fora uma presença que antes os fazia se sentir seguros, compreendidos, vistos. Mas aqui está o problema de jogar fora algo real. Isso sempre volta, não como uma segunda chance, mas como uma consequência. Você deu a eles o tipo de amor que não aparece. Duas vezes. Você foi leal, presente, consistente, mas eles estavam cegos. Talvez estivessem buscando distrações, talvez estivessem muito egocêntricos para reconhecer a diferença entre o real e o substituível. Ou talvez simplesmente achassem que poderiam ir embora e você voltaria correndo. Mas agora você não precisa correr atrás, porque a atitude mais poderosa que você pode tomar é não fazer nada. Fica parado, fica em silêncio e deixa a tua ausência falar por si. Pensa no jardim que alguém parou de regar. Dia após dia, passavam por ele, ignorando as raízes, esquecendo a beleza que ele outrora trouxe ao mundo deles. E quando as pétalas começaram a cair, quando a cor começou a desvanecer-se, culparam o jardim, nunca a si próprios. Esqueceram-se que o amor, como tudo o que está vivo, precisa de ser alimentado. E agora que ele se foi, agora que você retirou sua energia, eles ficaram olhando para o vazio que criaram. Aquele jardim era você, e seu silêncio é o mato crescendo e recuperando seu espaço. Eles podem não admitir ainda, mas algo dentro deles já está mudando. O arrependimento não chega de uma vez. Ele se acumula no silêncio. Começa com a pausa antes de abrirem o celular, imaginando se seu nome vai aparecer. Ele se insinua durante aquelas noites agitadas, quando a distração passa e a solidão se instala. É aí que o teu silêncio vai rugir. É aí que eles vão perceber que não estão apenas sentindo falta de alguém. Eles estão sentindo falta de ti. E essa percepção é o começo do fim deles. Tu não precisas provar nada. Você não precisa justificar seu valor para alguém que não conseguiu enxergá-lo desde o início. Você não está quebrado. Você está se levantando e cada segundo que você fica em silêncio, cada momento que você escolhe não entrar em contato, não explicar, não implorar, torna-se mais um lembrete de que você nunca foi quem precisava deles. Eles é que precisavam de você. E vão perceber isso da maneira mais difícil. Deixa o silêncio fazer o trabalho. Deixa que ele seja o espelho que eles tiveram medo de olhar. Você não é descartável. Você é inesquecível. Este é o seu momento de recuperar tudo. Eles não definem quem você é. Você é quem define. Você já chorou o suficiente. É hora de conquistar. O amor que você busca começa com você. E agora começa com esse silêncio, não como punição, mas como evolução. Eles foram embora, mas você continua mais forte, mais sábio, mais poderoso do que antes. E enquanto eles tentam preencher o espaço que você deixou com barulho, você continuará construindo em silêncio, porque essa história não acabou. Está apenas começando, e o próximo capítulo pertence a você.
Deixe a dor alimentar seu crescimento. Deixa a ausência deles aguçar seu foco. Deixa seu silêncio ecoar pelas rachaduras do ego deles, até se tornar um som que eles não possam ignorar. Eles te subestimaram. Agora prova que eles estavam errados. Já basta. Recupera o teu poder. Isso não é o fim. É o teu renascimento. E quando eles finalmente sentirem o peso do que descartaram, o teu silêncio será a única resposta que receberão. Essa afirmação poderosa se torna o teu lembrete silencioso de que você não precisa falar para ser ouvido. Você só precisa se manter firme no teu valor. Aqui está uma afirmação poderosa. Silencioso, não fraco, apenas inesquecível. Escreva isso nos comentários para reivindicar o teu poder. E se esta mensagem tocou seu coração, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Nós nos dedicamos totalmente a criar conteúdo que te ajude a se levantar, reconstruir e recuperar o que eles nunca valorizaram. Vamos começar. Número 1. Eles jogaram ouro como se fosse pó. Agora, deixe-os morrer de fome por brilho. Você já viu alguém jogar fora algo inestimável, confundindo-o com algo comum, como uma criança jogando fora uma moeda, sem saber que é ouro puro? Foi isso que fizeram com você. Eles tinham algo raro, seu amor, sua presença, sua lealdade, e trataram isso como se fosse pó, de forma descuidada e impensada. E agora, enquanto ficam sentados no escuro, tentando preencher o espaço que você antes iluminava sem esforço, eles estão famintos pelo brilho que descartaram. Mas você não precisa se diminuir, só porque eles não conseguiram ver sua luz. Eles não vão saber o que perderam, até que seu silêncio se torne mais alto do que seu amor jamais foi. Esse é o paradoxo da natureza humana. As pessoas não dão valor ao que é constante. Elas acham que você sempre estará lá, porque você sempre esteve lá. Mas agora que você ficou em silêncio, agora que você se afastou, elas estão começando a sentir o espaço frio onde seu calor costumava estar. E não conseguem escapar disso porque você não era pó, você era ouro. E eles não te perderam. Eles te jogaram fora. Sejamos realistas. Eles não partiram com elegância. Não pararam para pensar no seu coração. Eles foram embora como se você fosse substituível, como se você não importasse, como se o seu amor pudesse ser facilmente encontrado em outra pessoa. Mas um amor como o seu não aparece duas vezes. Você não era um eco. Eles vão aprender isso agora. Você era a música, e sem você, tudo o que resta para eles é o silêncio. Pense em um homem faminto que uma vez recusou um banquete. Ele achava que encontraria algo melhor em outro lugar, mais emocionante, mais exótico. Mas agora ele vagueia desesperado, vazio, ansiando pela coisa que uma vez ignorou. Esse banquete era você, seu amor, seu carinho, sua lealdade, sua energia. E agora, você se foi. E a fome que ele sente não é apenas por amor, é por você. E essa fome ficará mais forte a cada momento que você não voltar. Você pode estar sofrendo, você pode estar se recuperando, mas não ouse acreditar que as ações deles definem o seu valor. Só porque eles te trataram como se você não fosse nada, não significa que você não é nada. Na verdade, a incapacidade deles de valorizar você é um reflexo deles, não seu. A cegueira deles não apaga o seu brilho. Se alguma coisa, isso prova isso. Eles te descartaram sem pensar, e agora o seu silêncio se tornará o eco de todos os erros que eles cometeram. Deixe-os procurar por você em mensagens antigas no celular. Deixe-os ouvir a sua risada em vozes estranhas e sentir o seu toque em lugares onde ele não existe mais. Não é você assombrando-os, é a memória do que eles jogaram fora. Você não está perseguindo, não está explicando, não está provando mais nada. Você encontrou sua força, e seu silêncio agora
faz o que suas palavras não precisam mais fazer: lembrá-los de que eles tiveram tudo e perderam. Você não precisa de um encerramento de alguém que bateu a porta do seu coração. Você não precisa de desculpas de alguém que nunca valorizou a sua presença. O que você precisa agora é da sua própria permissão para se levantar, reconstruir, brilhar, sem precisar da validação deles, do ouro que eles jogaram fora. Ainda é ouro, você ainda é ouro, e agora você está polido pela dor, não definido por ela. Eles pensaram que seu silêncio significava fraqueza, mas é a coisa mais forte que você já fez. Eles vão sentir isso às 2 da manhã, quando o barulho desaparecer, quando as risadas dos outros não puderem preencher o vazio, quando perceberem que o amor não implora, ele vai embora com dignidade. E foi isso que você fez. Você não está quebrado. Você está se libertando. Este é o seu momento, não o deles. Sua cura não é apenas um processo, é uma proclamação. Você não está aqui para ser a segunda opção de ninguém. Você é o primeiro capítulo de uma história que eles não podem mais terminar. E um dia, quando a ilusão se despedaçar, quando os jogos deles não os protegerem mais da realidade, eles vão se lembrar de você não como aquele que perseguiu, mas como aquele que desapareceu e levou a luz com ele. Então, mantenha seu silêncio. Deixe-o rugir. Deixe-o envolver eles como a noite da qual eles não podem escapar. Porque o silêncio não implora por atenção. Ele a exige. Aqui está uma afirmação poderosa. O ouro descartado ainda brilha intensamente. Escreva nos comentários abaixo para reivindicar sua força. E se esta mensagem tocou sua alma, se ela te lembrou do seu valor e reacendeu seu fogo, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Estamos trabalhando incansavelmente para trazer a você lições reais, cruas e transformadoras. Para te ajudar a crescer, vamos para o número 2. Eles fecharam a porta. Agora, deixe ecoar. Você já ficou em frente a uma porta que se fechou na sua cara, sem explicação, sem gentileza, mas com uma finalidade fria? Aquele som, aquele silêncio repentino após o impacto, ele permanece. Fica nos seus ouvidos, te segue. E por mais que doa no momento, algo mais profundo começa a surgir. Não apenas dor, mas clareza. Eles fecharam a porta. Agora. Deixa ecoar. Deixa o peso da decisão deles ricochetear de volta para eles repetidamente, até que o silêncio se torne insuportável. O encerramento nem sempre é uma conversa. Às vezes, é o eco da sua ausência. Eles pensaram que estava tudo acabado. Acreditaram que ir embora lhes daria o controle, que o silêncio era a vitória deles. Mas eles nunca esperavam que o silêncio ganhasse força, que os corroesse no silêncio, que se tornasse o barulho que eles não conseguiam ignorar. Esse eco é a pergunta sem resposta, a peça que falta, o momento que eles não podem voltar atrás e desfazer. Não é só o som de uma porta fechando, é o som do que eles acabaram de perder. Porque eles não estavam apenas fechando uma porta. Eles estavam fechando o seu amor, a sua paciência, a sua lealdade, a sua história. E o que eles pensavam ser uma saída era, na verdade, o começo de seu próprio labirinto emocional, pelo qual vagarão quando for tarde demais para voltar. Você não merecia ser abandonado assim, não com essa frieza, não com essa indiferença. Mas você ainda está aqui e, mais do que isso, você está mais forte agora. Você não está correndo atrás de uma porta trancada. Você não está parado no corredor da dor, implorando para ser aceito de volta. Você deu a volta. Você está construindo novas paredes, pintando novas janelas, criando seu próprio espaço, onde você pertence. E eles serão assombrados pelo som da porta que bateram, porque eles não apenas te excluíram, eles se excluíram do próprio arrependimento. Pense em uma casa vazia muito tempo depois que as luzes se apagam. No começo, o silêncio parece tranquilo,
Mas com o tempo ele range, ele geme, ele ecoa com tudo o que costumava estar lá. Risadas, conversas, passos que antes traziam calor. E agora, nesse mesmo silêncio, eles começarão a ouvir o fantasma do seu amor, a memória da sua presença, o eco de tudo o que nunca disseram e tudo o que deveriam ter feito. Você não precisa voltar para bater novamente. Não precisa esperar que eles abram a porta, porque algumas portas foram feitas para permanecer fechadas, não como punição, mas como proteção. Esse eco que eles ouvem não é vingança, é consequência, o resultado de terem tratado você como um momento passageiro, quando você estava oferecendo algo real, algo duradouro. Você era o espaço aberto, o porto seguro, e eles foram embora. Deixa que o teu silêncio lhes lembre, não com amargura, mas com dignidade, com poder, com paz, porque o som mais ensurdecedor é aquele que eles nunca esperavam, a tua ausência silenciosa. É isso que eles vão ouvir nos lugares para onde pensavam que podiam fugir, nos braços de alguém novo, nas distrações para onde correm. Esse eco estará em toda parte, porque não se trata apenas de você não estar lá, mas do que eles tiveram quando você estava. Sua força não é provada gritando através de portas fechadas. É provada ao se afastar deles e não olhar para trás. Você não é o som do desespero. Você é o eco do valor, do significado, do amor que não foi honrado. E agora, eles sentirão isso mais a cada dia que passa. E você não procura, não volta, não pede respostas que eles não merecem mais dar. É estranho, não é? Como alguém pode acreditar que fechar a porta lhe dá paz, apenas para descobrir que a paz nunca existiu do outro lado. Ela existia em você, existia no seu esforço, no seu coração, na sua consistência. E agora o mundo silencioso deles vai ressoar com a perda disso. O eco não é só som, é a compreensão. E a compreensão é mais alta do que qualquer desculpa que eles se esqueceram de dar. Essa é a tua força. Essa é a tua tranquilidade. E, embora possa parecer pesado em alguns dias, lembra-te disso. Nem toda dor precisa ser gritada para ser curada. Nem todos os finais precisam de uma explicação. Às vezes, basta deixar o eco falar, enquanto você se reconstrói no silêncio. Aqui está uma afirmação poderosa. Meu silêncio ecoa com força. Escreva isso nos comentários para entrar totalmente no seu poder. E se essa mensagem ressoou em você, se ela te lembrou do seu valor, da sua resiliência e do seu poder silencioso, estamos criando esses momentos para você, com cada palavra esculpida na verdade, na cura e na esperança. Vamos seguir para o número 3. Eles brincaram de ser Deus. Agora, deixe o karma pregar. Você já viu alguém agir como se tivesse o controle da sua história? Como se pudesse escrever e apagar você? Pausar suas emoções e depois ir embora, como se nada importasse? Foi isso que eles fizeram. Eles brincaram de ser Deus. Tomaram decisões sem pensar nas consequências. Fizeram você se sentir pequeno enquanto mantinham a ilusão de poder. Achavam que podiam moldar seu futuro sem sua permissão. Mas agora, é o seu silêncio que sustenta o sermão. E o karma? O karma está prestes a pregar. O poder não está no controle, está nas consequências. Eles acreditaram que poderiam ir embora sem deixar rastros, que poderiam te ignorar, te trair, te esquecer e, de alguma forma, nunca sentir o impacto. Mas não é assim que a vida funciona, especialmente quando a pessoa de quem eles se afastaram foi aquela que ficou ao lado deles durante a confusão, durante o caos, durante as versões de si mesmos das quais até eles tinham vergonha. Você era o espelho deles, a âncora deles, a calma deles na tempestade, e eles te descartaram como se nada disso tivesse importância. Mas o que acontece com as tempestades? Elas sempre voltam, e agora são eles que estão na chuva.
Eles agiram como se estivessem acima das consequências, como se o seu coração fosse uma peça de xadrez nas mãos deles, facilmente sacrificada para ganhar o jogo do ego deles. Mas corações não são peões. E agora o próprio silêncio que você lhes deu é o cheque-mate que eles nunca viram chegar. Pense em um palco. Você estava dando tudo de si, aparecendo, amando profundamente, sendo honesto. Eles estavam na plateia, aplaudindo quando lhes convinha, indo embora no meio da apresentação, convencidos de que o show continuaria apenas para eles. Mas agora as cortinas se fecharam, as luzes se apagaram e o silêncio nos bastidores é ensurdecedor. Eles pensavam que eram os diretores da sua história, mas agora estão percebendo que eram apenas convidados em uma vida que não precisa do roteiro deles. Eles podem não dizer isso em voz alta, mas algo dentro deles está mudando. Aquela confiança inabalável está rachando. Aquele senso de controle presunçoso está desaparecendo. Porque, no fundo, mesmo a ilusão mais forte se quebra quando confrontada com a verdade. E a verdade é que você não está mais jogando o jogo deles. Você não está buscando um encerramento, não está enviando mais uma mensagem. Você não está provando nada. Você está apenas sendo, e o seu ser, o seu crescimento, é o julgamento que eles nunca pensaram que enfrentariam. O karma não vem com trovões. Ele aparece de maneiras mais sutis, na quietude repentina de uma sala onde antes ecoavam risadas, na voz de um estranho que soa como a sua e faz o estômago deles revirar. Nas noites que ficam mais pesadas, nos momentos que parecem vazios, na percepção de que perderam algo sólido, perseguindo fumaça. Você não está esperando por vingança. Você não está planejando a queda deles. Isso não é quem você é. Porque a verdadeira força não está em vê-los sofrer. Está em saber que você não precisa mais deles para se sentir completo. Eles assumiram o papel de Deus na sua história, mas o que eles não esperavam era que você superasse o roteiro deles. O que eles nunca imaginaram era que o seu silêncio seria o Evangelho, que a sua ausência pregaria mais alto do que a sua presença jamais pregou. Seu poder não está no que você diz, mas no que você não diz. E todos os dias você escolhe a paz em vez do caos, a distância em vez do drama, a dignidade em vez do desespero. Você vence toda vez que não responde. Não persegue, não explica, você se eleva. Eles podem ter pensado que eram intocáveis, mas mesmo os deuses que se criaram sozinhos sentem a dor quando a realidade bate. E dessa vez, não é a raiva ou a vingança que vai derrubá-los. É a sua evolução, é o seu brilho, é a maneira silenciosa como você se reconstrói enquanto eles se desintegram. Então, não olhe para trás, não abrande o seu silêncio, não entregue a eles o microfone que usam para silenciar você. Deixa o karma falar agora. Deixa a vida devolver as lições que você não precisa mais aprender. Você já fez o suficiente. Você já sangrou o suficiente. E agora, você se levanta, sem remorso, intocável, inabalável. Você não está mais na órbita deles. Você se tornou seu próprio filho. E enquanto eles brincavam de Deus, pensando que controlavam seu destino, eles esqueceram uma coisa crucial. Até Deus cai quando a verdade surge. Aqui está uma afirmação poderosa. Meu silêncio é a voz do karma. Escreva isso nos comentários. Se você está pronto para recuperar seu poder, estamos aqui para ajudá-lo a se levantar. Não apenas sobreviver, mas prosperar com cada palavra, cada história e cada momento de verdade que criamos para você. Vamos avançar para o número 4. Eles te jogaram fora como lixo. Agora você é o tesouro que eles não podem tocar. Você já viu alguém jogar um livro raro no fogo sem perceber que ele continha a única cópia de uma história que um dia eles desejariam ler novamente? Foi isso que fizeram com você.
Eles não apenas foram embora. Eles descartaram você de forma descuidada, fria, como algo substituível, como algo esquecível. Não porque você não tivesse valor, mas porque eles não tinham visão. E agora que você não está mais ao alcance deles, agora que você ficou em silêncio, eles estão percebendo que o que deixaram para trás não era lixo. Era um tesouro. Mas a verdade é esta: esse tesouro não lhes pertence mais. Um tolo joga fora o que os sábios guardariam com a própria vida. Essa é a verdade que eles terão que engolir agora. Você deu a eles seu coração, sua lealdade, seu tempo e, em vez de proteger isso, eles amassaram nas mãos como se não significasse nada. Mas só porque alguém te trata como se você não valesse nada, não significa que você não vale. A ignorância deles não te diminuiu. Isso só fez seu silêncio ficar mais alto. Eles achavam que te descartar era poder, que se distanciar te tornava mais forte, que te ignorar ou te substituir os manteria no controle. Mas o amor não obedece à arrogância, e os corações não esquecem as mãos que um dia os seguraram com cuidado. Eles podem fingir que seguiram em frente, mas no fundo estão voltando emocionalmente, mentalmente, porque o que eles deixaram para trás está começando a assombrá-los. Não porque você está perseguindo, mas porque você não está. Pense em um navio naufragado no fundo do mar, esquecido, coberto de silêncio e sal. Mas anos depois, quando exploradores o encontram, percebem que ele continha ouro, joias, artefatos que não podem mais ser reproduzidos, de valor inestimável. E de repente, todos querem descobrir o que antes foi ignorado. Esse é você. Você não é mais a atenção superficial que eles exploravam. Você é o tesouro enterrado que eles agora se arrependem de ter jogado fora. No momento, eles estão procurando substitutos. Pessoas que imitam sua gentileza, ecoam sua risada, combinam com sua presença. Mas réplicas sempre racham sob pressão. E não importa quantas pessoas eles procurem, ninguém pode igualar o que você trouxe para a vida deles, porque seu valor não estava no que você deu a eles. Estava em quem você era, e eles nunca mais vão ter isso. Há um tipo sagrado de poder em não responder, em não explicar, em deixar alguém sentar no silêncio que eles criaram. Esse poder é seu. Agora é seu. Eles não apenas te magoaram. Eles fizeram uma escolha e agora devem viver com as consequências disso. Sua energia não flui mais para provar seu valor. Agora ela flui para dentro, para se tornar intocável. Não deixe que a falta de respeito deles se torne sua identidade. Não deixe que a rejeição deles molde sua reflexão. Você não é algo descartável. Você não é uma nota de rodapé na história deles. Você é o capítulo para o qual eles não estavam prontos. Aquele que eles pularam. Mas agora não conseguem parar de pensar. Você não está com raiva. Você está desperto. Você não está quebrado. Você está se tornando. Eles vão pensar em você em lugares onde o silêncio costumava ser tranquilo. Eles vão procurar por você em rostos que não os conhecem. Eles sentirão sua ausência em suas vitórias, porque mesmo elas parecerão vazias sem você lá para testemunhá-las. Eles pensaram que poderiam simplesmente descartar você e entrar em uma versão melhor da vida, mas saíram de algo insubstituível e entraram em uma vida de comparação e desejo. Você não deve a eles uma segunda chance só porque eles perceberam tarde demais. Deixe seu crescimento fora do alcance deles. Deixe sua evolução ser privada. Deixe a tua nova luz ser algo que eles possam ver, mas nunca mais terão. Você não está mais esperando. Você está caminhando para frente, com ouro sob seus pés, seu silêncio brilhando como uma armadura. Você não está aqui para ser reivindicado por alguém que nem conseguiu te manter. Seu coração não é um depósito de lixo para pessoas que não sabem valorizar as coisas. Você os amou como se fossem da realeza
e eles te descartaram como se fosses trocado. Mas adivinha só, essa moeda acabou de se tornar inestimável, e eles não têm mais dinheiro para pagar pela sua presença. Então, deixa eles sofrerem, deixa eles rolarem a tela, deixa eles relembrarem, porque o que antes era comum para eles agora é intocável, e esse é o seu poder. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu sou um tesouro, não pertenço a eles. Se essas palavras tocaram sua alma, se essa mensagem te lembrou do valor que eles não conseguiram ver, escreva essa afirmação nos comentários abaixo. E curta o vídeo e inscreva-se no canal. Trabalhamos duro para trazer verdades que curam, fortalecem e lembram que você nunca foi lixo. Você sempre foi um tesouro. Vamos para o número 5. Eles riram quando você chorou. Agora observe-os. Chore em silêncio. Você já viu alguém sorrir enquanto o outro se quebra? É um tipo distorcido de crueldade encontrar conforto na sua dor, sentir-se poderoso no seu colapso. Foi isso que eles fizeram quando seu coração se despedaçou. Eles não ofereceram uma mão. Eles ofereceram distância. Eles ofereceram silêncio. Pior, eles ofereceram um sorriso sarcástico, como se suas lágrimas fossem a prova de que eles haviam vencido. Eles riram quando você chorou, não porque estavam curados, mas porque sua fragilidade os fazia se sentir menos frágeis. Mas agora que você ficou em silêncio, agora que sua energia se afastou, o riso se foi e, em seu lugar, uma dor que eles não conseguem afastar. A zombaria é o aplauso dos fracos pelo que temem se tornar. Eles não zombaram de você porque você era fraco. Eles zombaram de você porque, no fundo, sabiam que nunca poderiam amar com a mesma profundidade, a mesma pureza, a mesma intensidade. Sua dor era intimidante. Ela os expunha. Mostrava o que lhes faltava, a coragem de se importar, de sentir, de ser vulnerável. E, em vez de honrar isso, eles ridicularizaram, porque é mais fácil rir da tempestade do que admitir que você foi quem causou o raio. Mas você não é mais aquela alma destruída. Número, você evoluiu. Você aprendeu a ficar em silêncio, a parar de tentar ser ouvido por alguém que nunca quis te entender. E essa decisão, o seu silêncio, é agora o que está desvendando eles. A dor não é fraqueza, é transformação. Pense em uma corda de violino esticada ao máximo. Ela se estica, se tensiona, mas só quando está bem esticada é que produz música. Você foi esticada, puxada, silenciada, mas agora, você está transformando a dor que eles causaram em algo lindo. Você está se levantando silenciosamente, com força. E esse silêncio é a música que eles nunca vão esquecer. Eles riram quando você estava vulnerável, quando você abriu sua alma, quando sua voz falhou por conter tanta dor. Mas o que eles não perceberam é que a vulnerabilidade nunca foi fraqueza. Era força em sua forma mais pura. Você teve a coragem de sentir, de tentar se importar, e eles confundiram isso com algo para zombar. Mas deixe-os rir. Deixe-os aproveitar seus aplausos, porque o bis é seu. Agora a situação se inverteu. O silêncio que eles antes confundiram com derrota agora é um espelho, e está mostrando a eles a verdade. Porque não há nada mais ensurdecedor do que ser ignorado por alguém que você pensava que estaria sempre disponível. Essa é a parte para a qual eles nunca se prepararam. A parte em que você para de se esforçar. A parte em que você para de explicar. A parte em que você fica em silêncio. Não por fraqueza, mas porque finalmente superou o barulho. Imagine uma tempestade se aproximando de uma cidade. Os trovões são assustadores, a chuva é implacável. Mas quando acaba, quando o caos passa, há uma quietude silenciosa. E nessa quietude você vê os danos. É onde eles estão agora. A tempestade pela qual você chorou acabou. Você é a calma. E eles estão finalmente vendo o que destruíram. Mas dessa vez, não há mais gritos,
nem implorações, nem lágrimas. Apenas silêncio e as consequências. Eles achavam que você nunca iria parar de sofrer. Eles presumiram que você sempre estaria lá, preso na sua dor, girando em torno do mesmo sofrimento. Mas você seguiu em frente. Você mudou. Eles não são mais o seu centro. Eles são apenas um capítulo que você superou. E agora são eles que andam de um lado para o outro, se perguntando por que seu nome não aparece mais, se perguntando quem está ficando com a versão de você que eles nunca se deram ao trabalho de entender. Essa é a dor que eles não esperavam. Você se curou em silêncio enquanto eles se deterioravam no ego. Essa é a diferença entre você e eles. Você sentiu a dor, mas não viveu nela. Você se levantou em silêncio, reconstruiu em silêncio, criou raízes no solo que eles abandonaram, e agora você é a árvore pela qual eles passam todos os dias, com vergonha de admitir. Eles plantaram a semente, mas nunca ficaram tempo suficiente para vê-la florescer. Então, deixe-os sentados agora. Deixe-os saborear o silêncio que eles usaram como arma. Porque desta vez, não vem de um lugar de dor, vem do poder. Você não precisa mais gritar o seu valor. Você é o seu valor. Você carrega isso em cada passo que dá para longe deles, em cada mensagem que não envia. Você escolhe a paz em vez de provar o seu ponto. Eles riram quando você chorou. Agora, veja-os chorar no seu silêncio. Não porque você é cruel, mas porque o silêncio é justiça para a tua alma. Aqui está uma afirmação poderosa. O meu silêncio é a minha força. Estamos aqui para trazer a você a verdade, o poder e a cura. Quando o mundo esquecer como fazer isso, vamos seguir em frente para o número 6. Eles escolheram o ego em vez de você. Agora, deixe o arrependimento ser o reflexo deles. Você já viu alguém discutir com o próprio reflexo, achando que o problema é o espelho e não o próprio rosto? É isso que acontece quando o ego impede alguém de enxergar a verdade. Eles não veem o amor, a lealdade ou os sacrifícios silenciosos feitos por eles. Eles só veem o seu orgulho. E quando você ficou lá, de coração aberto, oferecendo algo real, eles escolheram proteger o ego em vez de se agarrar a você. Agora, eles ficaram olhando para o vidro, tentando descobrir por que tudo parece mais vazio sem você. No quadro, o ego grita, o amor escuta, mas eles não estavam ouvindo. Eles confundiram sua gentileza com fraqueza, sua paciência com passividade, seu silêncio com rendição. E na corrida para ganhar uma discussão que não precisava ser travada, eles perderam algo insubstituível: você. Você não estava pedindo para ser adorado, não estava pedindo para ser implorado. Tudo o que você queria era presença, honestidade, alguém que te visse através da névoa do orgulho deles. Mas eles não conseguiram sair de si mesmos o tempo suficiente para te encontrar onde você estava. Então você foi embora, não por rancor, mas por necessidade. Veja bem, o ego não apenas arruína relacionamentos, ele os mata de fome. É a parede invisível que transforma conexão em competição. Eles tinham uma escolha: segurar você ou segurar a razão, e escolheram a segunda opção. Agora suas mãos estão vazias e suas noites estão cheias de "e se". Não se trata de vingança, nem de desejar que eles sofram. Trata-se de entender isso. Pessoas que vivem pelo ego só reconhecem o valor quando ele não as valida mais. Você parou de alimentar o orgulho deles. Você parou de ser o apoiador silencioso da narrativa egocêntrica deles. E foi aí que a mudança aconteceu. Foi aí que o ego deles não teve mais nada a que se agarrar, a não ser o espelho. E esse reflexo não mente. Imagina um ator de teatro obcecado por aplausos. Ele não atua pela arte, mas pela plateia. E quando a cortina cai e a sala fica em silêncio, ele fica se perguntando quem ele é, sem os holofotes.
É isso que está acontecendo com eles agora. Você era a plateia que sempre aplaudia, aquele que ficava depois do espetáculo, oferecendo conforto nos bastidores. Mas agora, os assentos estão vazios. E eles ficam com o silêncio do próprio ego ecoando de volta para eles. Eles acreditavam que ir embora os tornava poderosos, que o seu silêncio significava derrota. Mas o silêncio real, o tipo de silêncio que você está mantendo agora, não é submissão, é soberania. É você finalmente escolhendo a si mesmo em vez do barulho deles. E isso os está deixando loucos, porque o ego anseia por controle. E agora, eles não têm nenhum. Deixe-os lutar com o orgulho deles. Deixa eles sentarem nas consequências de escolher uma vitória, em vez de um futuro com você. Porque o amor de verdade não se encontra em jogos de poder. Ele se encontra na presença. E você estava presente. Você estava lá quando importava. Mas o ego não tem memória para a devoção. Ele só lembra quem aplaudiu mais alto, quem se curvou mais, quem ficou mais tempo. E agora, o jogo que eles estavam jogando sozinhos acabou. E eles são os únicos que ainda fingem que não se importam. Mas aqui está o que mais importa. Você não se quebrou, não implorou, não explicou seu valor para alguém que achava que o orgulho deles era mais importante que seu coração. Você foi embora com dignidade e, ao fazer isso, entregou a eles algo muito mais pesado que a raiva. Você entregou a eles o peso da reflexão. Não persiga, não explique. Não dê a eles o conforto de saber que você ainda está lá, esperando em silêncio. Você não está. Você está se movendo, respirando, crescendo, se curando. Você percebeu agora que o amor não precisa ser barulhento para ser poderoso. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é nada. E deixe o vazio das escolhas deles falar mais alto do que sua voz jamais poderia. Quando o ego escolhe a batalha, o amor se torna a vítima. Mas você não é vítima de ninguém. Você é o sobrevivente, aquele que ficou no fogo e saiu ileso, não porque ele não queimou, mas porque você se recusou a ficar nas chamas que nunca foram suas. Então, quando eles finalmente enxergarem a verdade, não através das suas palavras, mas através da sua distância, não se surpreenda se eles procurarem você. Mas, nessa altura, você já terá mudado, terá crescido, estará num lugar onde o ego não tem lugar, e apenas aqueles que sabem amar sem condições serão bem-vindos novamente. Aqui está uma afirmação poderosa. O ego deles me perdeu para sempre. Escreva isso nos comentários se você sentir essa mensagem no fundo do seu coração. Trabalhamos incansavelmente para criar esses momentos de clareza, cura e força. Só para você. Vamos avançar para o número 7. Eles achavam que você iria quebrar. Agora você é a cicatriz que eles não conseguem curar. Você já viu uma cicatriz e soube instantaneamente que não era fraqueza, mas sobrevivência? Não é um sinal de dano, mas a prova de que algo tentou destruir alguém e falhou. É isso que você é para eles agora. Você era aquele que eles achavam que iria desmoronar. Eles achavam que ir embora iria destruir você, silenciar você, reduzir você. Mas, em vez de quebrar, você se tornou uma lembrança, uma marca duradoura em suas almas que não vai desaparecer. Não importa o quanto eles corram ou o quanto finjam, eles não sentem nada. Cicatrizes não são defeitos, são evidências. Você suportou o que deveria ter apagado você. Eles não apenas subestimaram você, eles entenderam mal do que você é feito. Eles achavam que o amor te tornava fraco, que sua vulnerabilidade significava fraqueza, que sua lealdade significava dependência. Então, eles foram embora, achando que iriam ver você desmoronar. Mas você não desmoronou. Você se transformou. Enquanto eles procuravam substitutos, distrações, barulho para abafar o silêncio, você estava fazendo o trabalho,
o trabalho silencioso e doloroso de curar, reconstruir, redescobrir as partes de si mesmo que você uma vez deu tão livremente. E agora você se tornou alguém que eles não reconhecem mais, alguém que eles nunca esperavam, alguém que não apenas sobreviveu ao fogo, mas saiu dele mais forte, forjado, inabalável. Você não é mais o pouso suave que eles davam como certo. Você é a dor que permanece no peito deles muito tempo depois que o dano foi feito. Imagine um pintor que corta uma tela no meio da criação, convencido de que a obra de arte está arruinada. Mas o artista não para. Ele não a joga fora. Ele transforma o rasgo em textura, em beleza, em algo mais poderoso do que a visão original. Essa tela é o teu coração. E agora a cicatriz que a atravessa não é uma falha, é a característica que lhe dá alma. E quando olham para trás, tentando lembrar do amor que perderam, essa cicatriz é o que eles veem primeiro, uma lembrança permanente do que eles danificaram e do que nunca mais poderão tocar. Veja bem, as pessoas não esquecem aqueles que se destruíram e se reconstruíram sem pedir ajuda. Elas não esquecem aqueles que tentaram destruir apenas para vê-los crescer ainda mais. Você não é um "e se" na cabeça deles. Você é um "por que eu fiz isso?" Por que eu deixei eles irem embora? Por que eu afastei a única pessoa que realmente se importava comigo? Por que eu achei que eles sempre estariam lá, não importa o que eu fizesse? Seu silêncio agora não é só por paz, é por poder. É sobre escolher não se explicar para alguém que nunca se deu ao trabalho de te entender. É sobre deixar que as consequências das ações deles sejam seus próprios professores. Deixa que eles lidem com o desconforto. Deixa que eles tentem silenciar a voz na cabeça que continua te trazendo de volta. Porque a verdade é que o arrependimento não precisa de permissão para assombrar alguém. Ele aparece sem ser convidado. Especialmente quando a pessoa que eles pensavam que iria se quebrar é a que agora está prosperando sem eles. Eles pensaram que te deixar ir apagaria o passado, mas em vez disso, eles o gravaram em sua própria memória. Toda vez que eles veem alguém sorrindo, como você sorria, toda vez que toca uma música que os lembra da sua presença, toda vez que eles riem, mas sentem o vazio por trás disso, essa cicatriz se reabre e sussurra. Você foi amado por alguém real. E você os deixou ir. Você não chegou aqui por sorte. Você chegou aqui lutando por si mesmo quando ninguém mais lutou. Você chegou até aqui enfrentando a dor em vez de fugir dela, segurando sua própria mão na escuridão. Isso é o que eles não viram. A luta por trás do seu silêncio. E agora, você carrega a força de alguém que não implora por um encerramento, que não precisa de validação, que não persegue o que se foi. Deixe-os sentir isso. Deixe o silêncio crescer. Porque quanto mais eles olham para sua nova vida, mais claro fica. Ninguém se compara a você, ninguém ama como você. Ninguém os viu da maneira que você viu e ninguém deixou uma marca como a sua. Você fez isso porque não foi um sentimento temporário. Você foi uma lição permanente. E aqui está você, de pé, inteiro e mais sábio do que antes, sem mais anseios, sem mais dor, apenas existindo como prova de que quebrar nunca fez parte da sua história. Tornar-se foi. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu me tornei a cicatriz que eles mereceram. Se essas palavras mexeram com você, escreva essa afirmação nos comentários e use-a como uma armadura, como a verdade. E, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Criamos este espaço para que você possa se curar, crescer e recuperar o que eles tentaram roubar. Estamos aqui com você.